doutor João, pelo convite, doutor Arli, Marco, doutora Andréia, secretário Rogério, senhoras e senhores. Eu fiz um breve levantamento do que está acontecendo no setor de saneamento relativo a essa medida provisória 844 de 2018, que vem repercutindo no setor de saneamento, principalmente em relação às agências reguladoras, de uma forma bem negativa. Então, eu fiz um resumo da exposição de motivos da medida provisória e um resumo dos argumentos que são utilizados como contraponto. A medida provisória, ela iniciou-se como uma medida provisória, depois foi convertida em uma lei e depois, por último, voltou a ser uma medida provisória editada em 6 de julho de 2018, no dia do jogo do Brasil com a Bélgica. Segundo o governo, em relação à exposição de motivos, ele alega que essa medida provisória foi feita para uniformizar e padronizar as normas de regulação, para dar uma segurança jurídica, né, e permitir que ocorra mais investimentos no setor. Com isso, o que aconteceu? Que a Agência Nacional de Águas foi convertida, que atuava em recursos hídricos, passou a ter competência para elaborar normas de referências nacionais para o setor de saneamento. Dentro da exposição de motivos também, há justificativa para a criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico, que vai ser presidido pelo ministro das Cidades, com a finalidade também de assegurar a política federal de saneamento básico. Buscou aí uma maior coordenação, segundo o governo, fruto também de uma determinação do Tribunal de Contas da União. Estabelece também um chamamento público, segundo o governo, para dar maior oportunidade, para atender o interesse público de uma forma mais vantajosa e descentralizada. Também há uma série de mudanças que tem como objetivo estimular o uso racional dos recursos para o setor de saneamento. Propõe ainda a contratação de 26 cargos comissionados, técnicos para o exercício exclusivo da agência. Atualmente, a medida provisória foi encaminhada ao Congresso em 9 de julho de 2018, onde daí vai ser analisada uma comissão mista, né, entre deputados e senadores. Bom, resumidamente, a exposição de motivos é essa. Eu tenho, na verdade, mais argumentos contrários, né? Mas, enfim, com essa medida provisória, houve uma união de movimentos no saneamento, a Associação Brasileira das Agências de Regulação, a ABAR, a ASEMAI, Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, a Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento, a AESO, todas elas emitiram nota de repúdio a essa medida provisória e fazem uma série de questionamentos, inclusive de natureza inconstitucional. Por último, mais recente, teve o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e o Partido dos Trabalhadores. Os dois ingressaram com uma ação de inconstitucionalidade, com pedido liminar. Essa ação foi distribuída ao ministro Marco Aurélio, mas tem um dispositivo, o artigo 12 da Lei de Constitucionalidade, que permite que se julgue definitivamente em plenário, que não há necessidade de ele apreciar já antecipadamente o pedido de liminar. Por isso que não houve ainda apreciação da parte do ministro em relação a isso. Salvo engano, não está ainda nem pautado para julgamento, mas está correndo essa ação. As questões, um outro item que se levanta bastante, que foi apresentado 525 emendas à medida provisória, quando a matéria foi discutida na Câmara. Quer dizer, demonstra que há um descontentamento generalizado no setor de saneamento. E a avaliação das entidades de que não houve debate no setor de saneamento nem com a sociedade, porque a medida provisória é um ato do Presidente da República. Então, de fato, não houve uma discussão acerca do tema
uma discussão, um assunto que é complexo, que demandaria um elevado debate. Então não teve isso. E que também isso acaba desprestigiando o próprio Poder Legislativo, né? E a medida provisória introduziu alteração substancial e o que se diz é que ela acabou gerando insegurança jurídica, ao contrário do que o governo havia pretendido, que era dar uma segurança jurídica. O que acabou acontecendo é que virou insegurança jurídica. Um outro questionamento que é feito é que esvaziou a autonomia e a competência constitucional dos municípios quando você atribui à Agência Nacional a competência para elaborar normas de referência nacional. Quer dizer, então ela esvazia uma competência que é prevista na Constituição Federal e não poderia, em tese, ser discutida em medida provisória. Alega-se também que não há o requisito da relevância e urgência para a medida provisória, para que fosse ditada uma medida provisória. Quer dizer, não basta você só indicar que é urgente ou que é relevante, você tem que justificar e demonstrar. Isso dá para perceber bem na exposição de motivos, que realmente não tem essa justificativa, essa demonstração clara da urgência e da relevância, principalmente porque há elogios à atuação das agências reguladoras na exposição de motivos. Então, é até um pouco contraditório isso, né? Mas, enfim, se alega também que há violação do artigo 113 dos atos de disposições transitórias, porque não houve um estudo do impacto orçamentário e financeiro correspondente ao aumento de despesa promovido pela medida provisória. Porque ao criar o comitê interministerial, vai exigir um reforço de pessoas. Então vai ter um custo para isso. E se diz também que isso não foi considerado. Uma outra questão é que hoje, atualmente, as prefeituras podem firmar contratos diretamente com as concessionárias estaduais. A abertura de concorrência é necessária quando se faz quando se contrata uma empresa privada. Na medida provisória, o governo torna obrigatório o chamamento público para prestação de serviços para mais de 5.500 municípios. Quer dizer, é algo irrealizável, né? No entanto, o artigo 175 da Constituição Federal não define a obrigatoriedade de chamamento público e também não delegou para uma lei infraconstitucional essa possibilidade, de modo que se entende que é inconstitucional a criação também desse chamamento público. Um outro problema que se identifica no saneamento, com essa medida provisória, é que os municípios, que as empresas estariam interessadas na gestão de saneamento nos municípios grandes, que são considerados mais rentáveis. Por outro lado, não haveria o mesmo interesse em municípios menores, em que não tem o mesmo fenômeno, né? E não seriam tão rentáveis quanto os maiores municípios. E aí pode acontecer o próprio Estado ter que subsidiar essa situação. Se diz também que haveria uma inversão na lógica do subsídio cruzado, porque se acabaria com essa possibilidade dos municípios maiores subsidiar os menores, né? E que talvez também não fosse tão interessante no saneamento. Há ainda uma situação que a medida provisória tem uma ingerência direta nos instrumentos de gestão, estabelece ainda uma necessidade de observância. Esse talvez seja o ponto mais difícil de aceitar, que é a vinculação de se observar as regras de referência nacional para que se possa obter recurso federal. Quer dizer, você vai ser obrigado a seguir as normas de referência nacional, caso contrário você também não teria recurso federal. E a própria lei 11.445, até o Marcos citou e leu aqui alguns dispositivos, ela já traz diretrizes básicas para o saneamento e que vem dando resultado, né? Claro que precisa se aperfeiçoar, precisa se mudar muita coisa, melhorar, mas talvez não por uma medida provisória que tem um caráter impositivo e de quase zero possibilidade de diálogo e de debate, né? Praticamente não existe isso. E também se questiona esse poder normativo que é dado à ANA, também que não se tem na Constituição Federal, e que é um poder praticamente ilimitado para estabelecer normas, né? Então,
acaba sendo um contrassenso aí em relação ao fato da gente ter já várias agências reguladoras. Para se ter uma ideia, nos últimos anos a União capacitou as agências reguladoras federais e subnacionais, investindo 143 milhões de dólares. E agora ela simplesmente muda a metodologia através de uma medida provisória e não se considera absolutamente nada do investimento que foi feito. Era como se dispersasse todo aquele valor investido no programa. E há um consenso em relação às entidades que, na realidade, o problema que se falta é vontade política para se resolver essa questão de saneamento, porque é muito mais interessante construir estrada, construir estádio, e saneamento já não é algo tão assim, vistoso, né, digamos assim. Embora a gente, sem querer ser com falsa modéstia, a Sanasa investe bastante, né? Não é bem o caso nosso, mas existe essa mentalidade e isso é um consenso entre as entidades do saneamento. Então, talvez fosse interessante, ao invés do governo trabalhar com a medida provisória, incentivasse e fortalecer as agências reguladoras, porque o Brasil é um país continental, né? Então, é muito difícil você disciplinar por uma norma nacional, disciplinar toda a questão geográfica, porque você tem as peculiaridades regionais, particulares, municípios que são desprovidos de muitos recursos, então é muito difícil você querer normatizar de uma forma uniforme. Talvez não fosse interessante ser feito por medida provisória. Mas, enfim, ainda nós vamos saber o que vai ser feito, porque as duas ações, tanto do Partido dos Trabalhadores como do Partido Social, do PSB, estão com o ministro Marco Aurélio para ser julgado, ainda não tem data, e o que se vislumbra é que, muito provavelmente, a medida provisória vai ser declarada inconstitucional como um todo, né? Então, esse é o sentimento que tem no saneamento. Então, de forma geral, resumidamente, é isso. Eu agradeço o convite e é muito extenso, realmente precisa de muito tempo para destrinchar a medida provisória, mas, de forma geral, basicamente, acho que os pontos mais discutidos são esses. Muito obrigado. Convido então a todos para recompor a mesa. Chamo o doutor André, chamo o doutor Marcos, chamo o doutor Rogério, doutora Andréia, por favor.